Daniel capítulo 2. Daniel, pega a sua Bíblia, Daniel capítulo 2. Nós vamos meditar hoje nesse texto. Então abra o teu coração. A partir do versículo 1. Eu quero ler inicialmente. São 49 versículos, o capítulo 2 de Daniel. Eu quero ler pelo menos os primeiros versículos, para que a gente possa entender. Abra teu coração e antes da gente ler o texto, dá uma checada aí, por favor, se o teu celular já está no silencioso. Você pode fazer isso agora? Eu sei que você acha que ele está, mas pode ser que você acha e está errado, né? Ele não está no silencioso, então coloca aí no silencioso para a gente. Vamos evitar agora toda a movimentação, para que Deus possa falar aos nossos corações, amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Pergunta para o teu irmão, você colocou o celular no silencioso? Obrigado, querido, vocês estão me ajudando. Daniel capítulo 2. A partir do versículo 1, diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos, o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram, se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho e estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu, versículo 8: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Versículo 14.
Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ele teve que contar tudo para Daniel. Daniel, o rei teve um sonho. Esse sonho perturbou o rei. O rei convocou os sábios e exigiu que eles não somente dessem a interpretação, mas como também que eles contassem o que foi que ele sonhou. Porque ele só vai acreditar na interpretação se os sábios puderem dizer o que foi o sonho. Versículo 16. Daniel foi falar com o rei para lhe pedir que desse tempo. Olha que coisa linda. E ele revelaria ao rei a interpretação. Você pode dizer amém bem forte? Amém. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, Pai, a mesma palavra, ela é poderosa para falar com cada um de nós, tocando e atendendo cada uma das áreas das nossas vidas. Eu creio, Senhor, que eu não estou aqui sozinho, o Espírito Santo está aqui para me ajudar. E na autoridade do nome de Jesus, eu oro por o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu declaro aqui, Senhor, o Espírito Santo aplicando esta palavra nos corações. Eu declaro aqui, Senhor, em nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, fortalezas sendo despedaçadas. Eu declaro aqui nessa noite corações abertos para receber a boa semente da palavra de Deus. E esta palavra trazendo mudança e transformação na mente e nos corações, porque Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que ouve as nossas orações, Tu és o Deus que nos socorre, é o Deus que nos ajuda. E nessa noite há uma ajuda sobrenatural dos céus aqui. Eu venho declarar sobre a tua vida, querido. Levante as suas mãos, receba isso. Há uma ajuda sobrenatural dos céus aqui hoje para a tua vida, para a tua casa. Há um socorro que vem do céu, há um socorro que vem do alto, há um socorro que vem de Deus para você. Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus, amém. O que você faz numa situação impossível? O que você faz diante de uma causa que já é considerada como perdida? Como agir para reverter situações que já receberam decretos de morte? Como agir quando sobre a tua cabeça já existe um decreto lhe fazendo acreditar que não tem mais jeito, que não há mais solução, que não há mais resposta? Meu irmão, deixa eu dizer algo aqui para você. Deus, Ele quer usar homens e mulheres cheios do poder dEle para reverter situações impossíveis. Só um homem de Deus, só uma mulher de Deus, que tem intimidade com Deus, que tem a comunhão com Deus, que conhece Deus, pode se colocar diante do perigo e dizer: ei, deixa que eu vou resolver isso. Um problema muito grande se levantou, porque o rei teve um sonho, e agora por causa daquele sonho, ele convoca os sábios, os entendidos, aqueles que poderiam dar respostas, aqueles que poderiam apresentar solução. Porque o rei, a Bíblia diz no versículo 1, que aquele sonho deixou ele perturbado. Meu irmão, a gente está vivendo um mundo, quanta gente está perturbada, quanta gente cheia de perturbação, quantas pessoas sem dormir, quantas pessoas oprimidas por problemas, por situações consideradas impossíveis. Aquele homem, ele busca aqueles que possivelmente poderiam ter, quem sabe, uma resposta.
E agora, diante da sua limitação de responder aquele problema, de resolver aquela causa impossível, eles dizem: olha, rei, o que você quer, nenhum homem pode resolver, isso é algo para os deuses, mas fica sabendo você que os deuses não moram entre os homens, então significa que aquilo que você precisa, a resposta que você busca, não tem solução. Meu irmão, quantas pessoas estão assim? Quantas as vezes nós estamos num quadro, numa situação, num problema, numa realidade, num mundo cercado de causas impossíveis e de impossibilidades. Quantas vezes nós ouvimos não? Quantas vezes nós ouvimos não tem jeito, não tem resposta, não tem solução, não tem saída, não tem como isso ser resolvido. O rei ele ficou tão furioso, uma fúria tão grande se levantou no coração do rei, por causa da impossibilidade daqueles homens, que ele diz assim, ele dá uma ordem, ele dá uma lei, ele dá um decreto para que todos os sábios fossem mortos. Só que no meio daquele grupo, na Babilônia, tinha uns rapazes que eram cheios de Deus. Eu não sei por que eles não estavam lá na primeira convocação. Mas esses rapazes eram diferentes. Esses rapazes tinham experiências com Deus. No capítulo 1, quando eles chegam na Babilônia, e eles são recrutados para fazerem parte deste grupo do rei. Era um grupo seleto de homens que eram preparados, eles eram os sábios do rei. A primeira decisão que eles tomam ali no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não se contaminar. Sabe, amado, Daniel, a história de Daniel não começa no capítulo 2. A história de Daniel começa no capítulo 1, com uma decisão que ele toma de começar ali um estilo de vida jejuado. Diga bem forte assim, um estilo de vida. Não, diga mais forte, um estilo de vida de jejuado. Ele decide, ele escolhe estabelecer, construir, edificar, solidificar a sua vida dentro dessa prática espiritual. Ele decide estabelecer no seu coração que naquele lugar, que naquela região, debaixo daquelas influências, ele não deixaria se contaminar. Ele decidiu que ali naquele contexto, naquela cultura, ele seria um homem de Deus. E por causa disso, ele decidiu se abster de alguns alimentos que eram oferecidos. Ele decidiu ali estabelecer, construir a sua vida no jejum. Sabe, amado, nós precisamos de homens e mulheres que escolham, que decidam e construir a sua vida no jejum. Diga amém para isso. É uma decisão. E no versículo 9 do capítulo 1 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Agora o versículo 17 também do capítulo 1 diz algo poderoso. Depois desse tempo que esses homens se consagraram ao Senhor. Eu disse depois desse tempo que esses homens fizeram o quê? Se consagraram. Mais forte, igreja. Depois desse tempo que esses homens fizeram o quê? Se consagraram. Se consagraram. Você precisa entender que a consagração vai liberar coisas dos céus sobre a sua vida. A consagração vai liberar sobre você ferramentas espirituais, que quando ninguém tiver resposta, você vai se levantar. Ei, eu posso dar uma resposta para esse problema, eu posso dar uma solução para esse problema. No versículo 17 do capítulo 1 diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu, diga bem forte, Deus deu. Diga mais forte, Deus deu.
Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus é o Deus que dá coisas para nós. Deus tem coisas para dar para você. Deus tem habilidades espirituais. Deus tem experiências para dar para você. Deus tem coisas dos céus para derramar sobre a tua vida. Tem coisas da parte de Deus para serem liberadas sobre você. Você crê ou não crê? Agora a Bíblia diz que nós temos que buscar essas coisas. Você precisa buscar ser equipado com o poder de Deus. Habilidades espirituais, habilidades divinas, habilidades que a escola, o curso, a faculdade, veja, eu não estou falando contra a escola, não estou falando contra curso, eu não estou falando contra a faculdade, mas eu estou dizendo que estas coisas não podem te dar aquilo que só Deus pode te dar. Se você ler o texto que nós vamos ler, a Bíblia diz aqui, versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o, me ajude, Deus deu o, e em toda a cultura e sabedoria, veja, Deus deu conhecimento e inteligência. Meu irmão, você pode buscar nos livros, e nós devemos fazer a nossa parte, mas existe uma dimensão disso que é Deus que vai dar. Agora é interessante, a Bíblia diz assim, mas a Daniel, Deus deu inteligência, habilidade, capacidade para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então veja aí, Deus deu a Daniel, não deu a mais a ninguém. A solução que o rei precisava não estava na mão de todos, estava na mão de um só. Não, você não pegou. A solução que o rei precisava, você precisa buscar o Senhor, para Deus capacitar e habilitar você, para que as respostas que pessoas precisam, ninguém tem, mas só você vai ter. Deus deu para Daniel capacidade, habilidade de interpretar visões e sonhos. Agora no capítulo 2, o que acontece? O rei tem um sonho. Esse sonho perturba ele. Ele não consegue dormir. Ele quer saber o significado do sonho. Ele chama os seus especialistas. Ele chama os homens estudados da sua época. Ele chama aqueles que poderiam ter uma resposta. Ninguém poderia dar a resposta, porque no reinado dele, Deus só tinha dado essa habilidade para um homem. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus quer dar habilidades para você, que nos momentos de crise, essa habilidade vai ser a resposta para muitos problemas que estão cercando. Mas você tem que buscar. Então no versículo 16, Daniel, capítulo 2, Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo. Desse tempo. Rei, me dá um tempo, eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou buscar Deus. Mas rei, fique sabendo que quando eu voltar aqui, a próxima vez que a gente se vê, eu vou ter a resposta que você precisa. Quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus, sabe aonde deve ir quando precisa de respostas. Quando você conhece Deus, você sabe aonde você precisa ir para obter as soluções dos seus problemas. Eles estavam no problema, porque se aquilo não fosse resolvido, Daniel e seus amigos morreriam. Daniel, ele chama a responsabilidade para si, de resolver aquele problema, porque ele estava habilitado por Deus para interpretações. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, habilidades divinas, habilidades que só Deus pode te dar, vão livrar você de problemas. Agora, aquela habilidade de interpretar sonhos não chegou na vida de Daniel por acaso. Não chegou na vida de Daniel por acidente. Não chegou na vida de Daniel porque Deus foi com a cara de Daniel. Não.
Aquela habilidade chegou na vida de Daniel, porque Daniel tomou uma posição. Deixa eu dizer algo para você, quando você toma uma posição, Deus libera habilidade sobre a tua vida. Quando você toma posição, os céus vão se abrir. Ouça isso. Quando você toma uma posição, os céus vão se abrir sobre a tua vida. E o que Deus tem para dar para você, o que Deus tem para liberar sobre a tua vida, vai cair na tua mente, vai cair no teu coração. Habilidade divina, poder de Deus vai cair sobre você. E você vai poder fazer pela unção e pelo poder de Deus aquilo que mais ninguém pode, aquilo que ninguém mais tem habilidade, porque Deus vai habilitar você para fazer isso. Versículo 17, do capítulo 2. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus o quê? Mais forte, seus o quê? Eu acho isso aqui tão poderoso, porque isso aqui fala de associação. Isso aqui fala de pessoas com quem a gente escolhe andar. Daniel, ele chama a responsabilidade para si. Mas Daniel, ele era cercado também de homens de Deus. Nós precisamos nos cercar. Entenda isso. Nós precisamos ter ao nosso redor companheiros, amigos, irmãos em Cristo, pessoas chaves. Não é todo mundo, não é qualquer pessoa, não é só porque está na igreja, mas são pessoas que Deus vai nos conectar, e estas pessoas vão ser instrumentos de Deus para nos levar para mais perto de Deus. Daniel, ele tinha o seu grupo de amigos, de homens espirituais, de homens que ele poderia dividir com eles um encargo de oração, homens que ele poderia compartilhar. Olha, eu estou diante de um desafio, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso orar ao Senhor. Será que vocês podem se unir a mim? Sabe o que eu aprendo isso, irmãos? Que vão ter batalhas que nós não vamos conseguir vencê-las sozinhos. Nós precisamos de pessoas que peguem a causa com a gente, pessoas que agarram em oração com a gente, pessoas que dividam a carga com a gente. Sabe por que alguns de vocês não estão tendo vitória? Porque estão lutando sozinhos, quando eram para estar lutando junto com alguém. Quando era para estar pedindo socorro. Quando era para sair dessa posição de que ninguém me ajuda, que ninguém me procura, veja, Daniel não ficou lá, poxa, ninguém me procurou, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o perigo que eu estou passando. A Bíblia diz que Daniel foi para casa. Ele foi atrás dos seus amigos. Eu vou dizer, ele foi atrás de quem ele sabia que ele precisava, que ele podia contar com essas pessoas. Sabe, amado, isso também fala da igreja. A igreja é um lugar, quando você precisa de ajuda, é lá que você tem que buscar oração, é lá que você tem que buscar o poder de Deus, é lá que você vai encontrar pessoas que vão crer junto com você. Daniel não estava sozinho. Daniel não estava isolado. Daniel não estava tentando matar tudo ele no peito, tudo sozinho. Ele sabia, isso aqui eu preciso de pessoas junto comigo para vencer isso. Sabe, amado, muitas vezes os problemas que nós enfrentamos nos levam ao isolamento. A gente quer se isolar, quero falar com ninguém, não estou bem. Quando eu estou assim, eu prefiro ficar sozinho, prefiro não falar com ninguém. Não, está tudo bem, só preciso de um tempo sozinho. Deixa de ser bobo. Sozinho você não vai conseguir nada. A Bíblia fala que se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, lhe será dado. Meu irmão, sabe quando é que você vai vencer? Quando você abrir o teu coração, vencer o orgulho e dizer assim, eu preciso de ajuda. Sai dessa posição de quem vai vencer tudo sozinho. Ninguém aqui pode, eu consigo tudo sozinho. Não,
nós precisamos um dos outros. Alguns momentos nós precisamos de, está doendo, não estou conseguindo, me ajude, me socorre, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, ore por mim, ore comigo, ei, eu estou aqui, eu preciso, porque as pessoas também não têm bola de cristal para adivinhar o que você está passando. Eu vejo aqui um princípio para vencer causas impossíveis. Daniel foi para sua casa. Ele não lutou sozinho, ele não guerreou isso sozinho em oração. Ele sabia que Ananias, Misael, Azarias eram seus companheiros, poderiam ajudar, poderiam pegar aquela causa com eles. E eu imagino, amado, a Bíblia não diz, mas eu imagino que depois desse bate-papo começou uma vigília de oração, e aqueles homens começaram a buscar a Deus, e a buscar a misericórdia do Senhor, e pedir a resposta do Senhor, porque no versículo 18 diz assim: para que pedissem o quê? Para que pedissem o quê, igreja? Misericórdia. Muitas vezes nós precisamos de misericórdia, gente. Deus me socorra, me ajuda, me livra. Eu não sei como, eu não sei o que fazer, mas eu preciso de um milagre urgente. Sabia, mas não havia aqui muito tempo para que as coisas demorassem, assim como é na minha vida e na sua vida. Mas nós temos dificuldade de crer que Deus ele faz milagre urgente. Às vezes nós temos dificuldade. Outras das vezes nós temos, sabe o quê? Preguiça. Porque entenda isso. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel, olha só, veja se o milagre não era urgente, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos. Isso aqui era a causa impossível, o decreto já estava estabelecido, o rei já tinha falado, mata todo mundo. O chefe do comandante lá do rei já tinha saído para executar a ordem. No versículo 14, a Bíblia diz que Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel agiu com cautela, com prudência, para reverter. Deixa eu te dizer algo, existem situações que para a gente reverter, nós precisamos de cautela e prudência. Diga bem forte, cautela. Forte, cautela. Prudência. Meu irmão, aprenda a ser cauteloso nas suas decisões. Veja que não era só uma questão do agir do poder de Deus. Se ele não fosse cauteloso, ele poderia atrapalhar o que Deus estava prestes a fazer. Se ele não fosse prudente no uso das suas palavras, se ele não fosse prudente em como se comportar, se ele não agisse de prudência para falar com aquela autoridade, para chegar diante do rei, para pedir um pouco mais de tempo, imagina, ele teve que medir as palavras dele. Ele foi falar com um homem que tinha ordem para matá-lo. Ele foi falar com um homem que tinha ordem para executá-lo. A Bíblia diz que ele se aproxima desse homem com cautela e prudência. Meu irmão, deixa eu dizer algo aqui. Porque existe aqui a parte de Deus, mas existe a parte humana. Se aproxime do perigo, se necessário for, com cautela e com prudência. Muitos dos problemas da nossa vida podem ser resolvidos com cautela e prudência. Tem que ter sabedoria. Falta de sabedoria vai colocar a tua vida em problema. Mas veja só, a cautela e a prudência não eram o suficiente. Era necessário ali o poder de Deus. Era necessário ali uma intervenção do sobrenatural de Deus. Nós precisamos saber, nós precisamos estar treinados espiritualmente para trazer intervenções do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Agora, eu disse que no capítulo 1, Daniel tomou uma decisão, não se contaminar. Essa decisão aponta para o jejum,
para uma prática contínua, um estilo de vida contínuo de jejum, mortificação da carne, sensibilidade para ouvir de Deus, sensibilidade para receber as instruções que vêm do alto, instruções que vêm de Deus. Quando nós lemos no capítulo 6 de Daniel, aquele momento em que Daniel foi jogado na cova dos leões, quando sai o decreto do rei, a Bíblia diz que Daniel foi ao seu quarto orar como ele tinha o costume de fazer 3 vezes ao dia. Sabe o que é isso? Um homem que construiu uma vida em Deus, em oração e jejum. Eu amei, podia ter sido mais animado. Porque se você construir uma vida em oração e jejum, você sempre vai ter uma resposta no momento das causas impossíveis surgir na tua vida. O impossível não vai te ameaçar, o impossível não vai te amedrontar, o impossível não vai fazer você retroceder, porque você sabe aonde buscar resposta para o teu impossível. Então naquela noite, versículo 18 do capítulo 2, eles pedem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério. Que mistério? O que foi o que o rei sonhou? Meu irmão, como é que nós vamos saber? Como é que ele poderia saber o sonho do rei? Como é que ele poderia saber o que o rei sonhou? Qual era a interpretação desse sonho? Porque veja, a resposta para isso era a chave entre morrer e viver. Então essa é a questão impossível. Era um mistério para eles, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19, coloca aí, e olha só que coisa poderosa. Então, o mistério, o sonho, a interpretação, aquilo que estava dentro da cabeça do rei, que ninguém sabia, que era um mistério, foi revelado a Daniel numa visão de noite. Deixa eu dizer algo para você, recebe isso. Deus, ele ouve e responde orações. Eu vou responder para você se animar um pouquinho nessa noite. Deus, ele é o Deus que ouve e responde orações. Deus é o Deus que ouve e responde orações. Deus é o Deus que ouve e responde orações. Deus é o Deus que ouve e responde orações. Deus é o Deus que ouve e responde orações. Pronto, problema solucionado. Diga assim, bem forte, pronto. Forte, diga pronto. Problema solucionado. Agora, onde que o problema foi solucionado? Foi na oração. Onde os problemas da minha e da sua vida vão ser, meu irmão, deixa eu dizer, antes da vitória se manifestar no natural, a guerra tem que ser ganha no espiritual. Quando Deus trouxe a revelação para Daniel, pronto, o problema já estava resolvido. A causa já estava ganha. Quem ia morrer não morre mais. O decreto foi anulado. A situação foi revertida. E não é porque muita gente se envolveu, é porque um homem de Deus orou. Eu vou te repetir, foi porque um homem de Deus orou. Meu irmão, Deus só precisa de um homem ou uma mulher aqui na terra, crendo, tendo intimidade com Ele, para a solução chegar para a tua vida. Agora isso aqui é tão poderoso, porque a Bíblia diz que Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, olha o que Daniel disse: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. De Deus é a sabedoria e o poder. Versículo 21, olha só, Deus ele está no controle, Deus ele tem a história em suas mãos. É Ele quem muda o tempo e as estações. Agora veja, remove reis e estabelece reis. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Pode ser que do nosso ponto de vista humano, natural, as coisas estão descambando.
Mas deixa eu dizer algo para você. O resultado final já está dito na palavra. O resultado final já está dito. No final, Jesus volta triunfante, com poder e grande glória, para reinar aqui na terra. Agora, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos exercer autoridade, nós vamos trazer resposta, nós vamos trazer solução, nós vamos ouvir de Deus, e nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, amado. Nós estamos sendo dirigidos ao triunfo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O maior está em nós, o Altíssimo está em nós. A nossa vida não está em trevas, a nossa vida está em luz. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. A nossa vida está em segurança. Tem anjos acampados ao nosso redor para nos livrar e nos proteger. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Versículo 22. Eu amo essa parte. Ele revela, vamos ler juntos o versículo 22, bem forte, bem bonito, 2, 3, já. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. De novo, mais forte. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus ainda é o Deus que revela o profundo e o escondido. Deus, ele ainda revela, gente. Eu vou repetir isso, Deus ainda revela. Vou falar de novo, Deus ainda revela. Mais uma vez para ver se você crê, Deus ainda revela. Mais uma vez, Deus ainda revela. Ele revela. Ele revela a resposta, Ele revela a solução, Ele revela a saída. Daniel e seus amigos buscaram a Deus em oração por uma causa impossível, e Deus revelou a solução do problema. Assim deve ser na minha e na sua vida hoje. A gente pede a Deus em oração, Deus ouve, Deus responde, Ele traz a solução, Ele revela o que a gente precisa, Ele revela o profundo e escondido. Meu irmão, Ele traz resposta, Ele traz solução, e nessa noite Deus está trazendo eu e você aqui, nesta noite, para lembrar eu e você, que Deus, Ele não mudou, Ele ainda é o Deus de revelação, Ele ainda é o Deus que revela, Ele ainda é o Deus que responde, Ele ainda é o Deus que reverte as causas impossíveis, Ele ainda é o Deus que reverte os decretos de morte, Ele ainda é o Deus que revela o profundo e escondido. Ele não mudou, mas nós temos que buscar isso nele. Nós temos que buscar, nós temos que orar, Senhor, revela então para mim. O versículo 23, o Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste, olha só, me revelaste o que te pedimos. Ele pediu revelação. Diga assim, Daniel pediu revelação. Nós temos que pedir revelação a Deus. Peça a revelação a Deus da palavra. Às vezes eu ouço pessoas que chegam para mim e falam, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Pede a Deus revelação. Senhor, me revela a tua palavra. Abre o meu entendimento para a palavra, para entender os versículos, para enxergar os princípios, para enxergar as verdades. Abre o meu entendimento para a tua palavra. Deus revela soluções, irmãos. Deus revela, ouça isso, Deus revela, no que diz respeito à sua vida, o que está escondido.
Às vezes situações que estão sendo tramadas pelas suas costas, que você não sabe, você não consegue perceber, você faz essa oração: Senhor, o que estiver escondido, revela para mim. Deus começa a revelar, Deus começa a mostrar o que está escondido, o que está no oculto, o que está debaixo do tapete, o que está por detrás das cortinas. Deus começa a revelar, nada fica escondido. Agora, isso precisa ser uma experiência que a gente tem em oração. Ele revela aquilo que a gente pede. Então nós temos que só pedir. Nós temos que buscar revelação. Revelação da palavra. Revelação das circunstâncias. Revelação de situações da nossa vida. Por que que isso não está andando? Por que que isso está travando? Por que que isso está acontecendo na minha casa? Por que que isso está acontecendo no meu casamento? Por que que meus filhos estão desse jeito? Por que que eles mudaram de repente? Por que que isso está acontecendo nas minhas finanças? Por que que isso está acontecendo na minha saúde? Senhor, me revela. Fala comigo. Abre meu entendimento. Meu irmão, se Deus falar com um, você tem o Espírito Santo, Deus também fala com você. Eu não creio nesse negócio não, de que Deus fala com A, B ou C, mas não fala comigo. Eu sou tão filho de Deus quanto qualquer outra pessoa que tem o Espírito Santo. Se Deus fala com outro, Deus também tem que falar comigo, Deus também tem que falar com você. Mas sabe qual é a diferença? Tem gente que busca mais. Sabe por que tem gente que ouve mais? Porque tem gente que busca mais. Sabe por que tem pessoas que são mais sensíveis para a voz de Deus? Porque oram mais. Sabe por que tem gente que consegue pegar assim, sabe, amado? Às vezes quando a gente convive muito com uma pessoa, tem coisas que ela não precisa nem falar. Você já percebe pela respiração. Pela respiração, como a pessoa se aproxima, você já sabe o que está acontecendo. Vai ter, quando você tem intimidade com Deus, simplesmente no se aproximar, você consegue pegar as coisas assim, ó. Teu espírito fica sensível. O radar espiritual consegue detectar quais são as mensagens que Deus está trazendo, quais são as revelações que Deus está trazendo. Meu irmão, esse tempo que nós estamos vivendo, o radar espiritual, ele precisa estar mais afinado, mais apurado, para a gente discernir o que está vindo de Deus e o que não está vindo de Deus. O nosso nível de discernimento tem que aumentar. O nosso nível de percepção espiritual tem que aumentar. A nossa capacidade de perceber que Deus está revelando tem que aumentar. E sabe, quando eu falo de revelação, eu não estou falando que sempre vai acontecer de modo extraordinário. Muitas das vezes vai ser no seu momento, no seu devocional, naquele seu momento de oração, naquele seu momento com a palavra, e simplesmente através do testemunho interior, Deus ele vai começar a revelar coisas para você, no teu coração, a respeito do que Deus tem para a tua vida, do teu futuro, da tua família, de decisões que você tem que tomar. Você tem que pedir revelação a Deus. Você tem que orar, você tem que jejuar nesse propósito. Senhor, me dê revelação, me mostra o que está escondido. Me mostra o que está no profundo, o que está em trevas. Me revela, Senhor, contra qual força eu estou lutando. Me mostra, Senhor, por qual porta esse problema entrou. Nós temos que pedir revelação. Projeta para mim Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo. Peçam, e lhe será. Você tem que pedir, Senhor, eu quero revelação. Revelação na palavra. Primeira coisa que nós temos que pedir, revelação na palavra. Você não pode, crente, em nome de Jesus, entenda isso. Ler a Bíblia e não entender nada. Tem alguma coisa errada.
Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a unção, nos ensina todas as coisas. Então você tem que pedir: Senhor, eu quero revelação na palavra, eu quero ler a Bíblia e entender tudo. Você tem que pedir. Agora a Bíblia também diz: busquem. Você tem que buscar. São 3 níveis. Primeiro é pedir, pensa, e lhe será dado. Busquem. E o que vai acontecer? E acharão. Batam. E o que vai acontecer? Mais forte, batam e... Vamos lá, batam e a porta será? Diga assim, para mim. Tem portas que só vão se abrir depois que você bater. Tem portas que estão aguardando você fazer isso aqui, ó. Versículo 8. Eu amo essa parte. Porque ele diz assim: pois todo, não só alguns, está disponível para todo mundo. Eu vou repetir: está disponível para todo mundo. Está disponível para cada um de nós aqui. Está disponível para você aqui. Deus não escolheu ele para ter mais revelação do que eu. Deixa eu dizer algo para vocês, preste atenção nisso. Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora ouça isso. Deus nos ama de igual modo, amém ou não amém? Amém. Agora, existem atitudes, existem comportamentos, existem posicionamentos, existem decisões que eu tomo aqui na terra, que vai desatar na minha vida aquilo que Deus tem para mim. É uma questão de Deus gostar mais de A, de B, abençoar mais a B do que a C. É uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento, é uma questão de decisões, é uma questão de prioridades. Vamos ler junto o versículo 8, bem forte, bem bonito, 1, 2, 3 já. Pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate, de novo, pois todo o que pede, o que busca, o que bate, essa é uma promessa de Deus para a tua vida. E que Daniel e seus amigos fizeram? Pediram. O que aconteceu? Receberam. Eles buscaram, encontraram, bateram e a porta foi aberta. Assim será na tua vida, diz o Senhor. Aquilo que você pedir, aquilo que você buscar, aquilo que você bater, estará disponível para você, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de classe social, mas Deus ele vai se mover através da sua fé. Creia na palavra, creia no meu espírito, creia na palavra de Deus, diz o Senhor. Ore em linha com a minha palavra, tenha fé em teu coração, fale com a tua boca, porque aquilo que você disser vai acontecer na tua vida, vai mudar as circunstâncias, vai mudar a rota, vai desfazer decretos de morte, porque Deus ele está querendo trazer para você a revelação do profundo e do escondido. Voltando para Daniel capítulo 2, versículo 23, o Deus de meus pais, eu te agradeço, te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Solucionado, porta aberta. Versículo 24, por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado, olha só, de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou
e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei. Agora, olha aqui que um homem, cheio da revelação de Deus, cheio de experiência com Deus, cheio de intimidade com Deus, que carrega a resposta de Deus. Olha o que este homem, os lugares que ele pode se colocar dentro, as situações que ele pode intermediar, os problemas que ele pode resolver, as respostas que ele pode trazer no meio da calamidade. Um homem que carrega a resposta de Deus. Diga bem forte assim: um homem que carrega a resposta de Deus. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus quer que você seja esta pessoa que carregue a resposta que Ele tem no meio da calamidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de vocês sabem que Daniel e os seus amigos corriam o risco de serem exterminados? Quantos de vocês já entenderam isso? Agora, quantos de vocês sabem que por causa da comunhão de Daniel com Deus, eu disse o que agora? Por causa do quê? Comunhão, diga aí, de Daniel com quem? Ele recebeu a resposta. E todos os outros sábios receberam o benefício do relacionamento dele com Deus. Por causa de um homem que carregava a resposta, um monte de gente foi abençoada. Assim Deus quer fazer com a sua vida, porque você tem a resposta, porque você carrega a resposta. Através de você, Deus vai abençoar muitas pessoas. Versículo 25, então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, versículo 26, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Você, Daniel, é capaz de resolver essa causa impossível? Você é capaz de reverter essa situação? Daniel, você é capaz de trazer uma resposta no meio da calamidade? Versículo 27. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Pega isso, versículo 28. Mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Deixa eu dizer algo para você. Pegue isso. Ainda há um Deus no céu. Ainda há um Deus no céu. Ainda há um Deus no céu que ouve as nossas orações. Ainda há um Deus no céu que responde às nossas orações. Ainda há um Deus no céu que traz solução. Ainda há um Deus no céu que reverte decretos de morte. Ainda há um Deus no céu que faz milagre. Ainda há um Deus no céu que traz resposta no momento urgente. Ainda há um Deus no céu. Ainda há um Deus do céu. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, mas eu venho aqui dizer para você: ainda há um Deus no céu. Ainda há um Deus do céu que age diante da sua oração, que age diante da sua fé. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias, o sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama. Então, Daniel conta o sonho que o rei teve. Depois, Daniel traz a interpretação desse sonho.
Esse sonho que o rei teve fala sobre, é como uma espécie de um resumo das nações gentílicas, até a vinda do reino milenar, o reino que nós estamos aguardando. E aí, para a gente já caminhar para o final, no versículo 47, perdão, no versículo 46, depois que Daniel traz a solução, a Bíblia diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. O natural tem que se inclinar diante da manifestação do sobrenatural. Grave isso. Repita comigo: natural. Mas com fé diga: o natural tem que se inclinar diante da manifestação do sobrenatural. Versículo 47, o rei disse a Daniel. Irmão, preste atenção no que o rei disse a Daniel. Certamente, sem sombra de dúvida, com toda certeza, o Deus que vocês adoram é o nosso Deus, também é o nosso Deus. É o meu Deus, é o seu Deus. Ele fala, o Deus que vocês adoram, se referindo aos judeus que estavam exilados ali na Babilônia. Mas esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. O único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Certamente, o Deus que vocês adoram, quantos adoram esse Deus aqui? Deixa eu ver. Levante suas mãos, vamos adorá-lo um pouco aqui. Pai, nós te adoramos. Levante suas mãos. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o único que está nos céus, assentado num alto e num sublime trono, reinando soberanamente. Nada ameaça ao Senhor, perigo nenhum ameaça ao Senhor, situação nenhuma, Pai, é difícil para o Senhor. Tu és o Deus das causas impossíveis, Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que conhece o que está escondido, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Nenhum homem, nenhuma força, nem Satanás e todo inferno não pode te ameaçar, meu Deus. A Ti nós te adoramos, a Ti nós levantamos a mão e adoramos ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o poder, a força, a sabedoria, porque todas as coisas foram criadas por Tua vontade. Tudo veio a existir com o poder da Tua palavra. Diante do Senhor nós nos prostramos, ao Senhor nós recorremos, porque não temos ninguém que não seja o Senhor. O Senhor é maior que tudo, o Senhor é maior que todos, o Senhor é o nosso Deus. Nós te adoramos, Pai. Seja adorado aqui nessa noite. Seja adorado, Pai, aqui neste lugar, porque o Senhor é o único que tem poder de responder às nossas orações, resolver os nossos problemas, intervir com o sobrenatural. O Senhor é o único que tem poder, ó Pai, de mudar o decreto dos homens, porque o Senhor muda os tempos, as estações, o Senhor estabelece reis, o Senhor remove reis. Senhor, nós não temos medo de nada, nós não temos medo de ninguém, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, certamente. Agora, como é que esse rei chegou a essa revelação? Como é que ele chegou a esse entendimento? Porque alguém ousou crer em Deus, no meio do caos, e falar: no meio desse caos, desse decreto, eu conheço um Deus que tem uma resposta para esse problema.
Meu irmão, eu venho aqui dizer que Deus tem uma resposta para o seu problema. Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios. Agora deixa eu dizer algo para você, porque esta palavra mistérios, ela fala muito para mim e para você na nova aliança. Eu quero só ir lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 2. Eu já estou encerrando. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: pois quem fala em línguas, quem ora em línguas, deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês já oram em línguas? Quantos de vocês já oram em línguas? Digam amém. Pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala o quê? Fala o quê? Fala o quê, igreja? Mistério. Você pode falar em mistérios com Deus. Quando nós oramos em outras línguas, nós estamos falando mistérios. E Deus vai usar essa linguagem sobrenatural para trazer revelação para você. Mas voltando para o texto de Daniel, versículo 48. Daniel 2,48 diz assim. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que acontece? Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Uma pessoa que tem experiência com Deus, uma pessoa que pode trazer respostas de Deus no meio da calamidade, uma pessoa que pode se colocar no momento de perigo e dizer assim: não, para tudo, eu vou orar, Deus vai falar comigo, e quando eu voltar, eu vou trazer a resposta. Quando essa pessoa sabe, ela se posiciona, entenda isso, ela nunca vai ocupar lugares baixos. Deus sempre vai colocar essa pessoa em lugares altos. Vou repetir, Deus sempre vai criar caminho para colocar essa pessoa em lugares altos. Meu irmão, você nunca vai perder por estar buscando ao Senhor. Você nunca vai perder por estar buscando a Deus na palavra, na oração e no jejum. Você nunca vai perder. Pelo contrário, Deus sempre vai te engrandecer. Deus sempre vai te levantar. Deus sempre vai te usar. Deus sempre vai engrandecer o teu nome. Então o rei engrandeceu a Daniel. Deus quer usar algum rei dessa terra, alguém de autoridade, para engrandecer você. E lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs, olha o cargo, ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Isso aqui me lembra também de José. José também era equipado por Deus com o poder de interpretar sonhos. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Busque do sobrenatural de Deus, habilidades sobrenaturais que vão abrir portas para você aqui nessa terra. Também o fez o chefe supremo, olha só que interessante, também fez o chefe supremo de todos os sábios da... Deixa eu só aguçar sua curiosidade sobre isso daqui. Você lembra quando Jesus nasceu? Quem é que veio trazer ouro, incenso e mirra? Os três, né? A gente sabe se são três, mas são os magos ou os sábios do Oriente. Daniel, ele ensinou sobre a vinda do Messias. Aqueles magos, eles vieram dessa escola que o próprio Daniel fundou na Babilônia. Não faria sentido
Como é que eles saberiam que nasceu um rei? Porque essa visão, essa promessa, porque Daniel recebeu essa revelação dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. No capítulo 2, eu não quis aprofundar hoje, mas o sonho do rei aponta para os últimos dias, aponta para os nossos dias. Então, como chefe supremo dos sábios, ele começou a ensinar isso a eles. E nós vamos ver quando Jesus nasce, esse conhecimento faz com aqueles sábios que vieram do Oriente reconheceram aquilo que o nosso professor de gerações atrás falou e profetizou, nós estamos agora com os nossos olhos vendo. Sabe por quê? Porque homens e mulheres de Deus, agarra isso, não somente abençoam a sua geração, mas deixam um legado de fé para as próximas gerações. E se Jesus ainda demorar a voltar, você tem que deixar um legado para as próximas gerações. O que nós estamos construindo aqui não pode ser só para esta geração. Tem uma geração que vai vir depois de nós, e eles precisam carregar o nosso legado. Versículo 49. A pedido de Daniel. Lembra que quando Daniel assumiu o desafio, ele foi buscar os seus amigos. Pegaram com ele. Oraram com ele. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Nunca se esqueça das pessoas que Deus usou para te ajudar. Vou repetir isso. Nunca se esqueça das pessoas que entraram na sua vida e foram instrumentos de Deus para que você fosse reerguido na posição que você está. Daniel foi levantado, Deus o exaltou, mas versículo 49, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque, Abednego como administradores da província da Babilônia. Então Daniel fala, olha, rei, Deus me usou, mas eu não estou sozinho nessa empreitada. Ele não se esqueceu das pessoas que Deus usou para abençoar a vida dele. Não vire as costas para as pessoas que Deus usou para te abençoar. Deixa eu dizer algo para você. O mundo dá volta. Hoje, você pode estar ajudando, mas lá na frente pode ser que você precisa de ajuda. Então aqui Daniel, ele não se esquece, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos ficar em pé. Seja você a pessoa que em meio à calamidade vai ser a pessoa que Deus vai usar para trazer respostas.